gostoso estarmos aqui, muito bom, mais uma terça-feira, e nesta terça-feira, nessa reunião maravilhosa para louvar e adorar, para buscar a nossa bênção, para buscar aquilo que nós precisamos e também aquilo que Deus tem para nós, né? Para nós aprendermos com Ele. E é isso que nós fazemos aqui todas as terças, amém? Vamos compartilhar uma passagem maravilhosa, como toda a palavra de Deus. E hoje, em especial, nós vamos falar do amor genuíno. O que é o amor puro, genuíno, verdadeiro? Nós precisamos ter algumas virtudes para ter o caráter de Deus. A palavra dele diz que nós temos que ter o caráter dele, mas para ter o caráter dele temos que saber como, né? Então nós temos aqui algumas virtudes recomendadas por Deus através do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 12, se alguém quiser abrir a Bíblia ou anotar para olhar em casa depois, no capítulo 12, ali no versículo 9, começa desta forma, olha só: o amor seja sem hipocrisia. Em algumas versões, o amor não seja fingido. Como pode o amor ser amor se for fingido? Alguém pode fingir que ama? Pode, né? Pode. Se a palavra está dizendo para ser um amor sem hipocrisia, porque a hipocrisia é uma pessoa que finge ser algo que não é. É como um ator. O ator, ele interpreta um personagem que não é a pessoa. Às vezes uma pessoa é muito boa, o personagem é vilão. Então a pessoa finge ser algo que não é. Aqui a recomendação é que o amor seja puro, genuíno, seja sem fingimento, sem hipocrisia, seja verdadeiramente um amor, aquele amor que Deus nos ensina, que nos dá e nos ensina. Detestai o mal e apegando-vos ao bem. Como que a gente detesta o mal? É percebendo tudo aquilo que faz mal para o bem, tudo aquilo que faz mal, que judia, que magoa, que vai dar prejuízo, que vai lesar alguém. Deteste isso. É uma forma de amar o próximo. E apega-se às coisas boas. As coisas boas, nós já nascemos com o instinto de saber o que é bom e o que é ruim. Nós já nascemos assim. Ah, mas a pessoa não foi ensinada. Mas ela, sem ser ensinada, sabe que matar é errado. Aí a pessoa acha que o mal é só esse: matar, roubar. Não. O mal, às vezes, é uma palavra mal falada, um olhar diferente que deixa a pessoa magoada, uma mentira, um engano. Isso é o mal. Nós temos que detestar esse mal para que nós tenhamos o caráter de Deus. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. Bem, nós temos que amar. A Bíblia manda amar. A palavra de Deus, Deus nos deu um mandamento. Então Ele mandou nós amarmos uns aos outros. Aí nós amamos a nossa família. Claro, legal, eu amo meu pai, minha mãe, meus filhos, meu marido. Então nós temos que amar uns aos outros com amor fraternal. Não ficarmos só na nossa família, mas amar a todas as pessoas com esse amor. Ter um amor pelas pessoas. Preferindo-vos em honra uns aos outros. Como que nós preferimos em honra uns aos outros? Cedendo a vez. Muitas vezes nós queremos sentar nos melhores lugares, nós queremos o que é melhor para nós e não olhamos do lado a pessoa que está ali e não damos a honra para essa pessoa. Como é bom dar a honra para a pessoa? Você está ali, por favor, você primeiro. É um gesto elegante, um gesto de educação, um gesto que você está honrando a outra pessoa. E
pode honrar a outra pessoa. Não apenas a abençoar. Que quando nós fazemos alguma coisa, nós estamos abençoando. Quando nós estamos honrando, nós estamos cedendo um lugar, cedendo algo de nós para essa pessoa, tirando a nossa vez para aquela pessoa. Nós estamos também honrando uns aos outros. No zelo, não sejais remissos. Ser remisso é reter. Então, não retenha a bênção, não retenha o perdão. Não seja remisso. Não retenha as coisas boas. Não retenha. Abra mão, perdoa, agrada, abençoa, seja simpático, sorri, faz um bem, seja elegante, seja cortês, seja educado. Quando a pessoa tem essas características, ela é mais agradável, as pessoas vão gostar e vai ver como que Deus vai fazer com que eu tenha o caráter dele. Ele está ensinando aqui. Apenas eu escolher ser assim. É uma escolha que nós fazemos. Eu vou escolher ter essas virtudes. Porque muitas vezes, lá na sua casa, lá no seu trabalho, lá na sua escola, onde você convive, o seu vizinho, você pensa nele, eu tenho certeza que cada um que está aqui já pensou nisso. Puxa, eu queria que fulano tivesse ouvido a palavra, tivesse vindo ao culto, ou conhecesse Jesus. Se eu pedir para levantar a mão, todo mundo levanta. Eu falei, eu já pensei em alguém assim. Sabe como você faz essa pessoa conhecer Jesus primeiro, que nós chamamos de pré-evangelismo? É você ter o caráter de Deus. Ela vai ter que conhecer Deus primeiro através de você. Quando ela conhecer Deus através de você, é muito mais fácil você fazer um convite, você falar desse Deus que está visível na sua vida. A sua vida é um testemunho vivo. Está visível, aquela pessoa sim é de Deus. É fácil você falar, olha, sabe por quê? Eu me dou bem aqui na minha casa, nós temos harmonia, porque eu vivo bem com meu esposo, ou eu vivo bem com a minha esposa, porque nós somos apaixonados por Cristo, porque Ele faz isso e isso na nossa vida. Aí nós apaixonamos um pelo outro, pronto, está tudo bem. Então não é fácil, porque as pessoas estão vendo isso em você. Quando as pessoas veem Deus na sua vida, você está com o caráter dele. Então é assim que nós fazemos para evangelizar, para trazer pessoas para Jesus e cumprir a comissão que Deus mandou, que nós temos que falar dele, nós temos que levar o nome de Jesus. Cada um de nós tem essa obrigação. Não é do pastor, não é do missionário, mas é de cada um que aceitou Jesus, tem a comissão de levar a palavra adiante. Amém, gente? Todo mundo entendeu? Quem aqui tem a comissão de levar, tem a obrigação de levar o nome de Jesus adiante? Propagar esse nome maravilhoso para as pessoas também serem salvas, receber as bênçãos, todos nós. Então vamos fazer isso. Então vamos ver essas virtudes e começar a praticar. Eu também preciso praticar. Nós temos que praticar todos os dias. Nós temos que melhorar cada dia diante de Deus. Para o caráter dele estar em nós, a pessoa olhar e falar, ai Deus, eu olho nessa pessoa e lembro de Deus. Que coisa boa, né? Isso aí. A palavra de Deus é para nos ensinar todos os dias, nos ensinar, nos advertir, nos exortar, puxar a nossa orelha quando precisa. É para isso que vem a palavra. Porque quem ama